Olá, pessoal. Estamos aqui hoje já no terceiro domingo do Advento. Logo, logo estaremos celebrando o Natal de Jesus. E o que a liturgia traz para nós hoje? Hoje a liturgia nos traz João, capítulo 1, dos versículos de 6 a 8, e depois dos versículos 19 ao 28. Houve um homem enviado por Deus chamado João, que veio como testemunha, para dar testemunho da luz, de modo que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas uma testemunha da luz. E aí nós seguimos para o versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe quem era. Ele respondeu sem reticências. Confessou que não era o Messias. Perguntaram-lhe, então és o Elias? E ele respondeu, não sou. És o profeta? E ele respondeu, não. Disseram-lhe, quem és? Temos de levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti? E ele respondeu, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme diz o profeta Isaías. Alguns fariseus dos enviados lhe disseram, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que batizas? E João respondeu, eu batizo com água. Entre vós está alguém que não conheceis, que vem depois de mim, e eu não sou ninguém para soltar-lhe a correia da sandália. Isso acontecia em Betânia, junto ao Jordão, onde João batizava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, então, esse evangelho de hoje, ele nos mostra uma coisa muito interessante. Ele nos mostra a ligação entre a comunicação de Deus com o seu povo, que a gente tem toda relatada no Antigo Testamento, com Jesus que aparece no Novo Testamento. Deus prepara o seu povo através dos profetas, através de toda a história do povo judeu, para a vinda do seu filho Jesus. E antes de mandar Jesus, vem João. João, aquele que prepara o caminho do Senhor. O próprio João se diz que ele não é Jesus, ele não é o Messias, e ele nem é digno de amarrar as suas sandálias. Essa semana ainda que passou, nós vimos Jesus dizendo que João é o maior de todos os profetas. Então a gente vê o casamento da preparação do povo para receber Jesus. E a gente vê o papel importante de João. O papel importante de João dizendo, preparai o caminho para o Senhor. E esse evangelho, ele nos faz pensar um monte de coisa. Mas eu gostaria de pensar junto com vocês sobre como que a gente se prepara para receber o Senhor. Nós sabemos que Deus é amor. Nós sabemos que por amor, Deus próprio mandou seu Filho para viver entre nós e para nos ensinar o que é o amor. Como que a gente se prepara para viver o Natal? Como que a gente se prepara, como que a gente endireita os caminhos do Senhor? Não na sociedade, não no mundo afora, mas aqui dentro de nós. A gente se prepara trazendo e fazendo do nosso coração um coração doce, um coração puro, um coração capaz de amar. E para a gente ter esse coração assim doce e puro, o que a gente precisa fazer? Antes, lembrei de um negócio, uma coisa. Nosso bispo, Dom Pedro,
comentou essa semana. Amar não é uma coisa que acontece. Amar é uma decisão que cabe a cada um de nós. Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer: eu estou disposto a amar? Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Se eu disser sim, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, o segundo passo é pedir a Deus força para a gente amar, coragem para a gente amar. Porque amar não é simples. Amar não é abraçar, amar não é beijar, amar não é viver dando risada. Amar é fazer o que Jesus fez por nós. Deus que nasce no meio de nós, que se despoja de toda a divindade para ser um ser humano como nós, com todas as nossas limitações. E aí, esse Deus, Jesus, Filho de Deus, da natureza de Deus, que se faz homem no meio de nós, vive e ensina através de palavras, através de gestos, através de milagres. Ele ensina a gente que nós, apesar de todas as nossas limitações e fraquezas como seres humanos, somos capazes de amar e somos feitos para o amor. Mas ele também nos mostra que nós temos livre-arbítrio e que nós podemos decidir amar, nós podemos escolher amar, mas nós também podemos fechar os braços e viver egoístamente. Então, nesse terceiro domingo do Advento, vamos nos perguntar: eu quero amar? Eu amo? Como está o meu amor? E não adianta também a gente pensar: mas eu já disse isso ano passado, eu quero. Mas o que eu fiz ao longo desses 365 dias? Eu amei? Porque às vezes a gente fala alguma coisa para a gente mesmo para ficar confortável e depois a gente esquece. Então, vamos, se eu já disse uma vez para Jesus, se eu já disse uma vez para Deus, sim, eu quero te amar. Vamos renovar. E se eu não disse ainda, vamos dizer: Jesus, humilde e manso de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Me ajuda a amar como você nos amou. Me ajuda a amar a vida, a amar o próximo, a amar tudo. E me ajuda a ser um mensageiro da paz. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Jesus.